Olá pessoal, como vocês estão? Espero que bem, espero que em casa se cuidando. Na aula de Química de hoje, a gente vai aprofundar nossos estudos sobre grandezas químicas. E quem vai ministrar essa aula para vocês hoje sou eu, a professora Laís. E o que a gente vai estudar hoje? Então hoje a gente vai fazer uma breve revisão ali sobre grandezas, né? Massa atômica, massa molar, constante de Avogadro, mol, massa molar e número de mols. E a ideia é que agora que vocês já têm uma noção mais básica desses temas, que a gente vai fazer uns estudos um pouco mais aprofundados. Então, as medidas em nosso cotidiano. O que vocês pensam ou vem à cabeça quando a gente fala em medidas, né? Ainda mais no nosso cotidiano. Às vezes fica bem vago, né? Mas quando a gente está se sentindo meio febril, por exemplo, a gente tem costume de pegar o termômetro para verificar que temperatura nós estamos, certo? Esse é um instrumento que a gente usa para fazer a medição no caso de temperatura. Quando a gente vai ali na padaria comprar um pãozinho bem quentinho para o café, geralmente esse produto ele é vendido por peso, né? Por gramas ou quilogramas. Isso também é uma unidade de medida. Tem várias outras, né? Tem outros exemplos, a unidade de tempo, por exemplo, o relógio, que vai medir ou minutos ou segundos, né? A trena ou a régua mede para nós, nos dá uma unidade de metros ou centímetros, a unidade de volume, né? A gente tem recipientes que têm volume pré-estipulado, ou quilômetros por hora, como o velocímetro do carro. Então, apesar de parecer bem abstrato, na verdade, essas unidades elas convivem conosco o tempo todo. Mas o que é o fato de medir? Então, quando a gente compara quantitativamente uma grandeza com uma unidade pré-estabelecida, é uma medição. Então, por exemplo, quando eu digo que alguma coisa pesa 5 quilos, então equivale a dizer que essa massa é 5 vezes maior que a unidade escolhida, que no caso é quilogramas. Ou que será preciso 5 pezinhos de 1 quilo cada para contrabalancear esse peso. Não sei se vocês conhecem, talvez tenham visto essas balanças de mercado antigo, que tu tem que colocar de um lado um peso e tem um contrapeso de outro. E quando ele fica equilibrado um com o outro, me dá o peso exatamente da massa ou do material que eu quero pesar. Ou ainda aquelas balanças antropométricas que a gente vê em consultório de médico, em que sobe em cima da balança e ele fica fazendo o contrapeso do teu peso, no caso, né? Ele vai andar algumas casas, mais ou menos por onde ele imagina quanto se pesa, e vai acertar com um pezinho menor. Quando tiver em equilíbrio essa balança, esse peso, ele vai ter a medida do quanto você tá pesando, certo? Então, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Acho que agora ficou um pouco mais fácil, né? E unidade é uma grandeza escolhida arbitrariamente como padrão. Ou seja, eu preciso fazer uma medida, preciso saber quanto que mede aquela grandeza, e aí eu tenho que escolher, na verdade, o parâmetro adequado. Quando a gente verifica a pressão, por exemplo, a gente utiliza um equipamento chamado esfigmomanômetro, e ele tem ali dentro dele a pressão que é feita, é um medidor que verifica a pressão que é feita no braço, que é em milímetros de mercúrio. E por ali eu consigo verificar a pressão arterial, a pressão em que o sangue está correndo dentro do paciente. Né? Uma outra medida ali para nos mostrar também é relativa à energia elétrica, que inclusive a gente vê lá na nossa conta de luz quanto que a gente paga por quilowatts-hora. Né? E a gente tem um relógio que faz essa medição
para a gente saber quanto está pagando, ou quanto precisa pagar, ou quanto está consumindo, né? Mas qual unidade correta a se usar, que é mais ou menos isso que a gente vem conversando até agora. A resposta certa e mais adequada é depende. Depende o que eu vou medir. Que grandeza é essa que eu vou medir? Imagine que você vai no mercado e pede 600 unidades de grãos de feijão. Ia ficar meio complicado, né? E aí por isso foi criado o quilograma, né? Massa, medido por massa. Se pesa, é mais fácil de a gente trabalhar do que apenas as unidades. Esse é um exemplo. Então, é adequado a gente dizer que um elefante pesa 6 milhões de miligramas? Não é que está errado, mas é muito mais fácil eu dizer que ele pesa 12 toneladas. É uma medida mais curta e mais fácil de se trabalhar. Ou a gente dizer ainda, a gente vai na padaria, que é 10 na menos 4 quilogramas de presunto. É meio difícil, né? Acho que a moça da padaria vai dizer, hã? Não tô entendendo. Porque ela tá também mais habituado com gramas. Ah, eu quero 100 gramas de presunto, 200, 300 ou 1 quilo. São medidas mais fáceis de serem trabalhadas, né? E essas grandezas que a gente conversou agora, elas também são muito utilizadas pela química. A massa, o volume, o número de átomos, de moléculas, de íons, mols, que é bem característico da química. Então, as principais grandezas que a gente vai trabalhar, a gente vai aprofundar, a gente tem a massa atômica, massa molecular, constante de Avogadro, mol, massa molar e número de mols. Parece bastante coisa, né? Mas na verdade vocês vão se adaptando com esses termos e vocês vão ver que é bem fácil de se trabalhar. Claro, tem que ter atenção para não confundir um termo com outro. A massa atômica é a massa de um átomo medida em unidade de massa atômica, sendo simbolizada por U. Um U equivale a 1/12, ou 1/12, né, da massa de um átomo de carbono. Que esse carbono ele tem o isótopo natural do carbono mais abundante, que possui 6 prótons e 6 nêutrons, ou seja, um total de número de massa igual a 12. Sabe-se que 1U é igual a 1,66054, 10 na menos 24 gramas. Em 1961, a Conferência da União Internacional de Química Pura e Aplicada adotou algumas unidades de medida padrão. Então, se afirmou que massa atômica de um átomo de elemento de magnésio é 24U, ou seja, um átomo de magnésio equivale a 2 átomos de carbono. E como é que a gente faz para fazer essa medida de massa atômica, então? Porque a gente precisa de uma medida adequada para essa grandeza, certo? Conforme a gente tem visto. Então, para a massa do elefante, a gente usou toneladas. Para medir a massa, o peso da pessoa, por exemplo, a gente usa quilogramas. Se a gente vai medir a massa de uma moeda, quanto que pesa uma moeda, a gente usa gramas. Se a gente quer, por exemplo, medir a massa de um comprimento, a gente usa miligramas. E como que faz então para medir a massa de um átomo? Os átomos são unidades muito pequenas para serem medidas em uma balança convencional. Ia dar um número exorbitantemente negativo, ia ser bem difícil de se trabalhar. Então, para tanto, existe um espectro de massa, um aparelho utilizado para medir a massa atômica e a molécula. Então agora vamos praticar, a gente vai testar como é que faz isso. Então agora a gente vai descobrir como é que faz para ter a medida dessa massa atômica.
Então, vamos lá. Sabendo que o cloro ocorre sob forma de isótopos 35 cloro, que é 75% de abundância, e 37 cloro, que é 25% de abundância, determine a massa atômica desse elemento. Como é que a gente vai fazer esse cálculo? Então, a gente vai fazer primeiro o cloro 35 vezes os 75% de abundância dele, mais os 37% do cloro 37, desculpa, os 37 do cloro 37 vezes 25%, somamos tudo e dividimos por 100. E aí a gente tem a média de quanto pesa o cloro em unidades. Número 2. Determine a massa atômica do elemento enxofre, sabendo-se que o mesmo ocorre sob a forma de isótopos 32, que tem 95% de abundância, e enxofre 33, de abundância 0,75, e enxofre 34, de abundância 4,21, e o enxofre 36, que é 0,02. O princípio é o mesmo. Então, agora eu vou dar um tempinho, vou dar 30 segundos para vocês calcularem, certo? Então, aqui agora o cálculo que nós chegamos em relação à massa em unidades de enxofre, 32,0861. Na prática, a gente arredonda, porque é mais fácil trabalhar com números inteiros, e a gente fala que o enxofre pesa 32 U.